Beleza, família? Vamos começar aqui nosso primeiro encontro de Direito Processual Penal, disciplina essencial para a tua prova da Polícia Civil. A ideia dessas nossas aulas, que vão iniciar a partir desta, é trabalhar os principais pontos de cada um dos assuntos da tua prova. Bacana? Então, logicamente, tu vem fazendo um estudo extensivo, um estudo longo, com calma, aprofundado, de tudo que tu precisa para tua prova, e eu chego aqui com o que mais importa de cada um dos temas e informações que, de forma alguma, tu pode chegar na tua prova sem dominar. E a gente já inicia aqui, pessoal, com o tema provas. Um tema muito forte, que eu já te digo que a forma mais eficaz de estudar esse tema é através da própria legislação, do próprio Código de Processo Penal. São muitas informações, porém, dividindo o tópico bonitinho, pegando as principais informações de cada uma dessas espécies de provas e outros aspectos gerais, tu com certeza, resolvendo questões, anotando no teu caderno de erros, tu vai para gabaritar esse tema. Então, vem comigo, é um tema com muitas informações, é um tema que a galera costuma acabar se embananando e não sabendo como estudar, e eu já vou te trazer o caminho aqui. Bom, primeira coisa, leitura obrigatória, meus amigos, leitura obrigatória. Tu precisa fazer leitura do artigo 155 até o 250 do Código de Processo Penal. Não precisa fazer essa leitura de uma vez, tá? Isso depende do teu tempo, mas tu tem que fazer a leitura. E já dividi aqui o assunto para ti em 11 aspectos. A gente tem aqui disposições gerais, etc. Tu vai pegar essa tabelinha aqui bacana. Eu te chamo a atenção para a cadeia de custódia, para o nosso 11 aqui, tá? É um tema aí bem curtinho no teu Código de Processo Penal, que costuma cair exatamente o que está escrito na lei e que tu precisa ficar de olho. A gente vai trabalhar no decorrer aqui das nossas aulas também esse tópico bem importante. Bom, deixei de vermelho aqui para ti 4 tipos de provas. São as que mais caem, as mais importantes. Tu tem que dominar 100% isso aqui, e as outras tu vai pegando um detalhe ou outro no decorrer do tempo. Mas a tua revisão máxima tem que girar em torno aqui do corpo de delito e perícias, interrogatório do acusado, testemunhas e busca e apreensão. Fica ligado nisso, já é bastante coisa. Se tu dominar, tenho certeza que tu vai acertar na tua prova. E a gente já vem aqui, pessoal, para o nosso primeiro artigo, artigo 155, importantíssimo. Olha só o que ele traz pra gente. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então aqui, pessoal, basicamente tu vai ter ação penal, e nessa ação penal, quando alguém for acusado, essa pessoa vai ter o direito de se defender. Contraditório, certo? Olha só, aqui é extremamente importante. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então aqui, o que tu precisa gravar? O juiz não pode decidir fundamentando sua decisão exclusivamente em elementos informativos obtidos no inquérito policial. Muita atenção, pessoal, com esse exclusivamente. O juiz pode utilizar os elementos colhidos na investigação? Pode. O que ele não pode fazer é decidir exclusivamente com base nessas informações, certo? Se ele tiver outras provas trazidas na ação penal, com contraditório, bonitinho, e utilizar isso junto dos elementos informativos colhidos na investigação, pode. O que não pode é exclusivamente. Fica ligado nisso, tá? Ressalvadas, 3 exceções. A gente tem aqui, portanto, as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas, que nesse primeiro momento tu não vai bater cabeça no que significa cada uma delas. A gente não precisa diferenciá-las agora. O que eu quero é que tu grave aqui, o juiz vai apreciar livremente as provas produzidas com contraditório no processo judicial. O que ele não pode é decidir com base exclusivamente nos elementos colhidos no inquérito, na investigação. Ressalvadas 3 exceções: provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Guarda isso aí. Tu vai encontrar isso em questão. Parágrafo único, somente quanto ao estado, olha só, quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, olha só, vai vir na tua prova estado das coisas. Estado das coisas. Incorreto. Estado das pessoas. Somente em relação ao estado das pessoas, a gente vai utilizar restrições estabelecidas na lei civil. Professor, eu preciso entender exatamente o que é isso de quanto ao estado das pessoas. O que a lei civil restringe? Não, tu não precisa saber disso, certo? O que tu precisa gravar aqui é, quanto ao estado das pessoas, a gente utiliza as restrições trazidas pela lei civil. Então tu já tem 2 informações. O juiz não pode exclusivamente utilizar na sua decisão elementos do inquérito. 3 exceções: provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E quanto ao estado das pessoas, a gente utiliza a lei civil. Tranquilidade, 2 informações até agora. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Basicamente, quem alega uma coisa tem que provar. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Pessoal, muito cuidado. Seguinte,
todas as vezes em processo penal que tu vira alguma coisa que o juiz pode ou não fazer de ofício, tu vai ficar ligado. Porque a questão vai trazer uma informação que o juiz pode de ofício dizer que ele não pode. E uma informação que ele não pode de ofício dizer que ele pode. Então, todas as informações que trouxerem que o juiz pode algo de ofício, ou seja, sem provocação, tu vai ficar muito ligado que vão cobrar na tua prova. Então vamos lá, o que o juiz pode, neste caso, fazer de ofício, sem provocação? Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes. Então o juiz ele pode mandar produzir provas aí, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então mesmo antes de iniciar a ação penal, o juiz pode ordenar que sejam produzidas provas consideradas urgentes e relevantes. Essa é a primeira possibilidade dele fazer de ofício. A segunda é determinar no curso da instrução, ou seja, durante a ação penal já, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida. Então aqui nós temos a primeira hipótese, ordenar a produção antecipada de provas, e nós temos a segunda hipótese, ordenar, determinar a realização de diligências para dirimir dúvidas. Guarda isso aí, vai vir na tua prova. E agora a gente já vem para uma informação que despenca desde sempre em processo penal, pessoal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, tem que retirar do processo, provas ilícitas. Assim entendidas, as obtidas em violação das normas constitucionais e ilegais. São inadmissíveis as provas ilícitas. Bacana? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então as provas que vierem através daquela prova ilícita também são consideradas inadmissíveis. Olha só, salvo, exceçãozinha, salvo, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou seja, não conseguiram linkar a prova ilícita e a que estão dizendo que é derivada delas, não conseguiram conectá-las, não conseguiram provar o nexo de causalidade, tá? Mas se vier na tua prova vai ser não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Ou, segunda exceção, puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então a gente tem aqui que as derivadas das ilícitas tu não pode utilizar também, são inadmissíveis. Porém, nós temos duas exceções. A primeira é que se não ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas. A segunda exceção é caso elas puderem ser obtidas por fonte independente. Beleza? Agora, o parágrafo 2º traz pra gente o que é considerado na realidade essa fonte independente. É aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir o fato objeto da prova. Então, aquela prova ela foi obtida de fato através de uma prova ilícita, certo? Então, deriva de fato da ilícita. Só que, se ficar comprovado que ela iria ser obtida de qualquer forma, aquela prova, bom, aí nesse caso a gente pode utilizá-la também, tá? Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, ela será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes a acompanhar o incidente. Quando cai, esse parágrafo 3º é exatamente o que está escrito aqui. Tu precisa estar habituado, revisar de vez em quando, para que, se vier, tu leu, tu tá habituado, familiarizado com esse parágrafo, no caso, e tu vai acertar. Outra informação importantíssima. O juiz que conhecer da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acordo. Pessoal, é o seguinte, o que ele está te dizendo aqui? Que se o juiz ele teve acesso a essa prova considerada ilícita, ele não pode decidir o processo. Porque a decisão dele não estaria imparcial. Ela levaria de um jeito ou de outro em consideração aquela prova ilícita, certo? Então, esse texto aqui, se vier de acordo com o Código de Processo Penal, etc, 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 tu vai considerar como correto. Porém, percebe que o STF declarou inconstitucional esse parágrafo. Então, ele não é válido. Porém, tu vai encontrar questões que tragam de acordo com o Código de Processo Penal e vão trazer exatamente esse texto, tu vai considerar como correto. Logicamente, pessoal, tu vai analisar todas as alternativas da tua questão. Se tiver uma outra alternativa que tu tem certeza absoluta que está correta, tu vai marcar ela. Porque a gente tem aqui uma brecha para dizer, não, tá errado porque o STF considerou inconstitucional. Perfeito? Então aqui é uma zona cinza ali, dá para cobrar,
Bacana? Mas dá para dizer que está errado. Então tu vai ter que ter cautela. Eu já te chamo a atenção para esse tipo de questão e a gente vai encontrar aqui nas nossas atividades e tu vai ficar tranquilo em relação a isso. Aqui eu trouxe um quadrozinho maroto aqui para ti, falando sobre as provas ilegais, tá, pessoal? Quando a gente fala em prova ilegal, na verdade é um gênero que a gente tem as provas ilícitas, a gente tem as ilícitas por derivação, que a gente acabou de ver, e a gente tem também as ilegítimas, bacana? Então a gente vai diferenciar essas provas aqui. As ilícitas, tu já sabe, são produzidas violando normas de direito material, constitucionais ou legais. Aqui, pessoal, só a título de exemplo, o que seriam essas normas de direito material? Bom, vamos lá. A gente tem na Constituição Federal um direito individual garantido para ti, certo? Que é o da inviolabilidade de domicílio. Logicamente, a gente tem as regras lá. Mas caso um agente de segurança pública invada a tua casa, sem que esteja dentro das exceções trazidas pela Constituição, ele está violando um direito material teu de ter teu domicílio inviolável, certo? Nesse caso, a gente teria uma prova ilícita. Bacana? Porque ele invadiu a tua casa fora das exceções constitucionais para obter uma prova. Prova ilícita, pois violou uma norma de direito material. Elas são inadmissíveis, como a gente já aprendeu. Então, a prova ilícita viola um direito material. Já a ilícita por derivação, aqui a gente tem um nomezinho que pode aparecer na tua prova, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Vamos imaginar que a gente tem uma árvore ali que é aquela prova ilícita. Ele está dizendo que todos os frutos que derivarem dessa árvore, dessa prova ilícita, também serão ilícitos. Por isso, teoria dos frutos da árvore envenenada. Tu pode encontrar esse nome, tu já sabe que está falando das provas ilícitas por derivação. Por consequência, a gente tem aqui que seriam lícitas, porém derivam de prova ilícita. Logo, são também inadmissíveis. E nós temos as exceções, que a gente já trouxe para ti. Não há nexo de causalidade entre uma e outra, derivadas puderem ser obtidas por fonte independente. Então eu coloquei aqui no quadrozinho, isso é extremamente importante, como tu pode ver. Estou reforçando bastante, porque se vier na tua prova tu não vai ter dúvida, uma questão a menos para tu se preocupar. A gente vem agora para as provas ilegítimas. Aqui já grava o seguinte, tem a ver com o processo em si. Com algo dentro do processo que deveria ter acontecido de uma forma e não aconteceu. Olha só, obtidas mediante violação a normas de caráter processual. Traz pra gente a ideia de nulidade. A gente tem a nulidade absoluta, ou seja, não pode utilizar de forma alguma. E nós temos a relativa. Elas podem ser utilizadas se a nulidade for sanada ou a nulidade não for arguida por aquela parte em tempo oportuno. Então, guarda isso aqui, dá uma lidazinha nesse quadro depois de novo. Se vier em questão, tu vai conseguir acertar. E a gente já vem para a nossa primeira questão, que traz o seguinte texto. Josué, investigado em razão da prática dos crimes de estelionato e falsidade, foi intimado a fornecer padrões gráficos do próprio punho em sede policial. E, logicamente, aí tu já ficou ligado, se tu tá estudando há um tempinho, que a gente tem a ideia que tu não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, ele foi intimado a ir lá dar os padrões gráficos. Ele é obrigado? Tu sabe que não. Então, nesse caso, tu vai ficar ligado porque tu já tem que ir lendo o enunciado, né, engajado ali, lembrando as informações que tu tem previamente. Tu fez um estudo extensivo, a gente tem que ir trabalhando dessa forma. Seu advogado, contudo, impediu de fornecer os referidos padrões, afirmando que trata-se de prova ilícita, pois o investigado não seria obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, vamos lá. Se o investigado ele vai lá, não, pô, eu vou aí de boa, forneço os padrões gráficos. Tranquilidade. O que ele não pode é ser obrigado a fornecer. Tranquilo? Aí a gente vem. A autoridade policial, contudo, olha só, utilizou-se dos padrões gráficos do investigado já existentes no Instituto de Identificação Estadual e realizou o laudo de perícia grafotécnica. Percebe que essa questão é uma questão clássica que trabalha aquela de fonte independente. Lembra que a gente tem, bem aqui, olha só, a gente tem que, dentro das provas ilícitas por derivação, nós temos a exceção de que a gente pode utilizar a prova, no caso, o exame grafotécnico, a gente pode utilizar se as provas derivadas puderem ser obtidas por fonte independente. Então percebe que o delegado, aqui a autoridade policial, conseguiu de forma independente. Ele chegaria naquela prova exame grafotécnico de qualquer forma, e foi o que aconteceu. Então, nesse caso, ele indiciou Josué, remetendo os autos ao Ministério Público. Este, por sua vez, ofereceu denúncia com base nos elementos do inquérito, inclusive o laudo pericial. Diante desse contexto, é correto afirmar que a denúncia, vamos lá. Então, letra A,
não poderá ser recebida pelo juízo, pois está lastreada em provas ilícitas por derivação. Não, pessoal, olha só, não poderá ser recebido em juízo? Errado. A gente viu que como ele conseguiu por uma fonte independente, ele pode sim utilizar aquela prova. Então, a gente já retira a letra C, que traz que não poderá ser recebida em juízo, e a letra E não poderá ser recebida em juízo. Vamos ver a letra D? Poderá ser recebida em juízo, mas o laudo pericial grafotécnico deverá ser desentranhado dos autos. Não, nada a ver. Tá? A autoridade policial pode sim fazer esse requerimento. Tá? Então, olha o que diz a letra B. Poderá ser recebida em juízo, por se tratar de prova obtida por intermédio de fonte independente. A letra B é a nossa. Então é uma questão aqui bem tranquila, trabalhando essa ideia de fonte independente, e dizendo o seguinte, olha, nesse caso seria ilícita, mas pô, ele conseguiu de outro jeito, tranquilidade. Tá? Então, fonte independente, letra B, é a nossa. Questão número 2. Conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa incorreta. Fica ligado, ele quer a alternativa incorreta. Letra A. O juiz pode, de ofício e no curso da instrução probatória, determinar a realização de diligências para espantar dúvidas sobre ponto fático relevante. Lembra que a gente viu que o juiz pode, de ofício, determinar a realização de diligências para dirimir dúvidas? Pois é, letra A está correto. Lembra sempre que ele quer a incorreta. Letra B. As provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, são consideradas inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos autos. Perfeição. As provas ilícitas devem ser, sim, desentranhadas dos autos, são inadmissíveis. As provas ilícitas são aquelas consideradas as que são obtidas mediante violação de normas constitucionais ou legais. Ele quer a incorreta. Letra C. A livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial será um mecanismo de formação da convicção do juiz em sentença. Meus amigos, tu vai perceber que às vezes eles trazem exatamente o que está escrito na lei, mas tem vezes que eles dão uma parafraseada e tu tem que conseguir interpretar e se acostumar com essa dinâmica resolvendo questões. Vamos reler aqui? Olha só. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação de prova obtida em contraditório judicial. Vamos voltar aqui agora? A livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial será o mecanismo de formação da convicção do juiz em sentença. Tá correto também, tá, pessoal? Então tu não vai deixar uma modificaçãozinha ali na frase fazer com que tu erre. Tu tem que conseguir interpretar e assim tu vai caminhando. Letra D. Ele quer incorreta. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível poderá proferir a sentença ou acórdão se a decisão de inadmissibilidade foi por ele proferida. Lembra que eu te falei que tu vai ter que tomar cuidado com essa informação aqui. Parágrafo 5º do artigo 157. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Ele te diz isso. Tu sabe que o STF declarou inconstitucional. E eu te falei para tu ficar ligado se a questão falar de acordo com o Código de Processo Penal. Beleza? Vamos lá. Tu sabe que ele está dizendo que o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, ele fala poderá proferir. No Código de Processo Penal, ele está te dizendo que não poderá. Não poderá proferir. Se a decisão da inadmissibilidade foi por ele proferida. Essa alternativa estaria incorreta, tendo em vista que é o não poderá, de acordo com o que está escrito no Código de Processo Penal. Tá? Então, se está errado, tu já vai ficar de olho porque ele quer incorreta. Aí agora a gente vai ver a letra E. Se a gente souber que a letra E está correta, a gente vai marcar a letra D. A gente vai marcar a letra D. Então tu vai ter que ter esse jogo de cintura aí na tua prova. Se trouxer de acordo com o Código de Processo Penal, tu tende a considerar o que está escrito lá. Mas tu vai ter que analisar as outras alternativas para decidir se tu realmente vai marcar essa alternativa. Letra E. Vamos ver se a gente consegue definir que está correto? As provas derivadas das provas ilícitas também são inadmissíveis no curso do processo, mas com exceções. Com exceções. Tu sabe que tem duas exceções. Quando não evidenciado o nexo de causalidade, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Professor, certeza. Isso aqui a gente analisou. Bacana? Provas ilícitas, provas derivadas das provas ilícitas também são inadmissíveis. Mas a gente tem duas exceções. Não comprovado o nexo de causalidade, ou se elas puderem ser obtidas por fonte independente.
Tranquilidade. Então, tu vai marcar sim a letra D, porque tá incorreto devido a ele ter trabalhado o Código de Processo Penal. Deu para pegar? Questãozinha ali que vai dar uma bambeada, a galera vai dar uma discutida, mas tu sabe como analisar esse tipo de questão. Tu vai ganhar teu ponto, deixa a galera discutir. Bacana? Vamos lá agora para a nossa terceira questão. Segundo a doutrina, prova, vamos lá, já pegar um conceitinho aqui de prova, é o conjunto de elementos produzidos pelas partes e ou pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto aos atos, fatos e circunstâncias. Conceitinho doutrinário aqui, já para tu pegar. Então percebe que até com o enunciado a gente aprende. Prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes e ou pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto aos atos, fatos e circunstâncias. Nesse contexto, referente à matéria de provas prevista no CPP, assinale a alternativa correta, ele quer a correta. Muita atenção, tá, pessoal? Se quiser a correta ou a incorreta. Letra A. Antes de proferir a sentença, o juiz pode, vamos lá, de ofício, determinar a realização de diligências complementares para esclarecer ponto relevante. Isso aqui, pessoal, tá correto. Porque olha só o que diz o nosso artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, podendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha só o que diz o inciso segundo. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Então isso aqui está corretinho, tá, pessoal? Vamos reforçar? Antes de proferir a sentença, tá lá no nosso artigo, o juiz pode, de ofício, determinar a realização de diligências complementares para esclarecer ponto relevante. Show de bola, essa aqui a gente vai ler as outras, porque a gente não é moleque novo, a gente sabe como é que funciona, tá? A gente vai botar um pontinho aqui nessa, que a gente já sabe que é a nossa, provavelmente. Vamos identificar o erro nas outras. Letra B. As provas obtidas por meios ilícitos não será admitida no processo. Até aqui tá filé, né? Até aqui tá filé. Porém, aquelas que derivarem dela podem ser utilizadas. Não podem. Não podem. A regra é que não pode. As exceções são aquelas umas que tu já sabe. Não evidenciado nexo de causalidade ou adquirida por fonte independente. Então, quando ele diz, porém, aquelas que derivarem dela podem ser utilizadas, incorreto, são inadmissíveis também, as derivadas das ilícitas. Letra C. O juiz, ao sentenciar o processo, olha só, pode fundamentar sua decisão exclusivamente com base nas provas obtidas em fase de inquérito policial durante a investigação. Incorreto. Tu sabe que ele não pode fundamentar exclusivamente. Errada. Show? Percebe então, pessoal, o quanto a lei seca é importante nesse assunto. Tu não vai vacilar com isso. Letra D. O interrogatório, por se tratar de ato de defesa, não pode ser realizado novamente no mesmo processo. Pode, tá, pessoal? Pode. Então, esse nãozinho aqui, tu vai estudar o interrogatório do acusado, tu vai estudar isso com bastante calma e vai, identificar isso aqui, letra de lei também. Letra E. O silêncio do acusado em seu interrogatório pode ser interpretado como confissão. Não pode. O silêncio não pode ser considerado confissão. E olha só, já trago aqui para ti o artigo 196 e o 198 para dar aquela reforçada, mas tu vai ler do 155 até o 250 com tranquilidade. Percebe? A todo tempo, o juiz poderá proceder novo interrogatório de ofício a pedido, fundamentado de qualquer das partes. Tá? Então percebe que ele está dizendo aqui qual é o erro da letra D. O interrogatório, por tratar de ato de defesa, não pode ser realizado novamente. Errado, o artigo 196 fala que a todo tempo o juiz pode proceder novo interrogatório. Artigo 198, meus amigos. O silêncio do acusado não importará confissão. Prontinho. Mas poderá constituir elemento para a formação de convicção do juiz. Então cuidado, porque a questão pode dizer assim, o silêncio do acusado não importará confissão, não podendo também constituir elemento para a formação do convencimento. Opa, errado. Errado. Por quê? Poderá, mas poderá constituir elemento, sim, de convicção do juiz. Então são muitos detalhes, muitas nuances, mas tu tá vendo essa aula aqui, trazendo ali, trabalhando com a metodologia, reforçando pontos importantes, tu vai revisar nesse nosso material, tu vai ler os artigos, tu vai resolver mais questões e tu vai gabaritar na tua prova. Vem comigo, vem comigo. Número 4. Sobre provas, assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Penal. A confissão do acusado pode suprir o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígio. Eu já vou ler aqui, pessoal, o artigo 158 para ti. Quando a infração deixar vestígios, olha aqui agora,
muito cuidado. Será indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto? Não podendo supri-lo a confissão. Então olha o que ele fez aqui, ele está dizendo que a confissão do acusado pode suprir o exame de corpo de delito. Quando a infração deixar vestígios, não pode. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão. Percebeu como o assunto cai? E galera, todo o assunto provas cai dessa forma. Tu só precisa estar familiarizado com a legislação, resolver questões, reforçar as principais informações, e a gente está fazendo isso aqui agora. Tu vai gabaritar esse tema aqui, cara, chances imensas de ter questão desse tema na tua prova, tá? Vai ter, inquérito, ação penal, competência, sujeitos do processo, blá, 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 provas. Já marca um asterisco que esse tema aqui tá top, eu vou gabaritar. Beleza? Show de bola! Letra B. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. Ele está dizendo que vestígio é todo objeto ou material que se relaciona com a infração penal. Olha o que diz o artigo 158-A, bem aqui. Parágrafo 3º. Ele conceitua vestígio pra gente. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. O Código de Processo Penal trouxe esse conceito, e foi esse conceito trazido na letra B exatamente. Vestígio é todo objeto ou material bruto que se relaciona com a infração penal. Corretinha, a letra B é a nossa, ele quer a correta. Vamos identificar o erro das demais? Letra C. As cartas particulares interceptadas podem ser admitidas em juízo. Olha só, artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Então, olha só, interceptadas ou obtidas por meio criminosos. São provas ilícitas, cartas particulares, beleza? Inviolabilidade da correspondência, fica ligado. Não serão admitidas em juízo. Então, quando ele fala que podem ser admitidas, errado. Letra D, de dado. A busca pessoal depende de mandado judicial, mesmo em caso de prisão. Pessoal, olha só. Aí ele está falando de busca pessoal e está te dizendo que depende de mandado judicial. Deixa eu botar de vermelho aqui. Mesmo em caso de prisão. Vamos ler aqui o artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado. E aí ele traz, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Ele está dizendo o seguinte: para tu fazer uma busca pessoal em um indivíduo, tu precisa de mandado. Errado. A busca pessoal independerá de mandado. Já grava isso aqui, reforça, só o filé. Letra D não está correta. Letra E. No interrogatório, o silêncio do réu poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Olha o que diz aqui. O parágrafo único do artigo 186. O silêncio não importará em confissão, não podendo ser interpretado em prejuízo da defesa. E ele está dizendo que o silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Não pode ser considerado como confissão, o silêncio, e não pode ser interpretado de forma que prejudique a defesa. Incorreta a letra E também, letra B é a nossa. Então, meus amigos, percebe, são informações bem claras, bem objetivas, com base na lei. É um tema extremamente apegado à legislação. Não vacila nessa leitura. Vai ter questão desse tema na tua prova e tu vai acertar. E a gente está aqui para reforçar e trabalhar os principais pontos. Vamos lá. A gente trabalha aqui agora, pessoal, a nossa quinta questão, que traz o tema busca e apreensão. Busca domiciliar, busca pessoal, isso é muito importante mesmo. 5. Sobre a busca domiciliar e busca pessoal, assinale a alternativa agora, pessoal. Incorreta. Muito importante, incorreta. De acordo com o CPP. Letra A. A busca domiciliar e a busca pessoal para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos independem de mandado judicial e de fundadas razões. Muito cuidado. A gente viu que a busca pessoal de fato, independe de mandado. Tá? Muito cuidado, são muitas informações aqui. Inclusive, vamos trabalhar esse nosso quadrozinho aqui e a gente volta para a nossa questão, que vai ficar mais fácil de analisar. Deixa eu dar um zoom aqui, ficar melhor de ver. Tá bem pequeno, mas tu vai ter esse material aqui sendo enviado para ti, vai ficar tranquilo de tu analisar. Aqui, o que a gente traz, pessoal? Sobre busca e apreensão, fiz um resuminho aqui para ti.
E olha só, pode se dar de ofício ou a requerimento. Então, essa busca, tanto a pessoal quanto a busca domiciliar, pessoal, ela pode sim ser feita de ofício. A gente também traz um princípio geral que diz o seguinte: a medida deve observar os limites legais para garantia de direitos fundamentais. Então, logicamente, para realizar a busca, tanto a pessoal quanto a busca domiciliar, a gente precisa, tá, respeitar os limites da lei. Um resumo rápido aqui: nós temos o respeito à legalidade, então a gente vai ter que obedecer às normas legais. A gente tem proteção à privacidade. A diligência tem que ser justificada, tem que sim ter motivo para tu fazer tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar. E a gente sempre tem que considerar a proporcionalidade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a domiciliar. Deixa eu dar um zoom maior. Bem aqui, beleza, vai ajudar. Tranquilidade, vamos lá. Deve ser precedida de mandado judicial. Opa! Aqui tu já vê uma diferença. A gente viu que a pessoal, que é aquela revista, não precisa de mandado, mas a domiciliar deve ser precedida de mandado judicial, que especifica local, os motivos e fins da diligência. Então a gente tem que ter um mandado judicial dizendo naquele lugar para isso. Então o domiciliar deve sim ser precedida de mandado. Então nessa nossa primeira questão bem aqui, meus amigos, nessa nossa primeira questão, que ele traz pra gente, opa, deixa eu ajustar o zoom, beleza, que ele traz pra gente que a busca domiciliar independe de mandado, errado. Errado, letra A. Vamos continuar aqui. Ele está falando pra gente que a execução dessa busca domiciliar deve ser feita durante o dia, mas o morador pode permitir que seja feita à noite. Lembra? Inviolabilidade de domicílio? Seguinte, deve ser durante o dia, e dia aqui a gente vai considerar, meus amigos, como entre 5 e 21 horas. A lei de abuso de autoridade traz esse conceito pra gente. Fora desse horário é considerado crime de abuso de autoridade. Perfeito? Então, a gente tem questões sim trazendo. Considera-se dia, entre 5 e 21 horas. Fica ligado nisso. Excelente. Caso não haja morador, a gente vai intimar um vizinho para assistir a diligência. A gente pode executar assim, tá? Tendo um mandado judicial, não tem morador, não tem ninguém na casa, a gente, ei, vizinho, vem cá, acompanha essa diligência aqui, essa busca domiciliar. Em caso de desobediência, tu tem um mandado, a pessoa não abre, opa, a porta pode ser arrombada. Sempre lembrando aqui, tá, pessoal, um conceitozinho de casa trazido pela Constituição pra gente, tá? Qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, também é considerado casa. Então, aquele escritório de advocacia, escritório particular, é considerado casa, tá? Qualquer compartimento habitado inclui hotel, barco, escritório de contabilidade, enfim, não inclui bares ou restaurantes, que é aberto ao público, tá? Fica ligado nisso. Então, aqui a gente tem algumas informações bem importantes para tua prova, para tu dar uma revisada bacana. Beleza? E agora informações sobre a busca pessoal. Vamos lá. Deve haver fundadas suspeitas. Isso aqui, cara, é extremamente importante. Muitas questões trazendo. Tem que haver fundadas suspeitas, mas dispensa mandado judicial, como a gente já aprendeu. Então tem que ter fundada suspeita, mas não precisa de mandado judicial. Diferente ali da busca domiciliar, que precisa do mandado. Pode ser determinada por autoridade policial, por agente, por autoridade judicial. Então a busca pessoal, né? Se tu é um policial, tu pode sim executar e, inclusive, definir essa busca pessoal. Sempre lembrando, fundadas suspeitas, muito importante. E busca em mulher deve ser feita por outra mulher também, tá? Salvo, temos exceção, se retardar ou prejudicar a diligência. Tu vai encontrar isso em questões. Quadrozinho bem importante, tá, pessoal? Para tu dá uma revisada, jogo rápido, bater o olho, principais informações, já garante. Olha um lembretezinho bem aqui. Toda busca e apreensão deve ser justificada, proporcional e respeitar os direitos fundamentais. É importante ter essa noção, porque algumas questões trazem essa ideia de que tu pode sim desrespeitar direitos fundamentais em virtude de produzir uma prova. Incorreto. Essa prova será ilícita. Vamos lá agora voltar para as alternativas, que a gente já pegou algumas informações legais aqui sobre a busca e apreensão. A gente já sabe que a letra A está incorreta, porque a domiciliar precisa sim de mandado judicial e a busca pessoal precisa sim de fundadas razões também. Letra B. A busca domiciliar pode ser realizada para que sejam apreendidas armas e munições, além de instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, quando fundadas razões a autorizarem. Bom, ele cria a incorreta, né? A gente já garantiu que a letra A está incorreta. A letra A já é a nossa. Vamos só pegar agora as informações que são trazidas na B, na C, na D e na E, porque são informações corretas que a gente vai levar para a nossa prova para acertar a questão também. Então vamos lá, pessoal. A letra B, ela de fato está correta, porque diz que a busca domiciliar pode ser realizada para que sejam apreendidas armas e munições,
além de instrumentos utilizados na prática do crime ou destinados a fim delituoso quando fundadas razões autorizarem. A gente vai ver daqui a pouquinho o artigo que traz essas possibilidades pra gente. Então a letra B está correta, já guarda isso aí. A gente pode sim fazer busca domiciliar nesse sentido. Letra C. A busca pessoal pode ser realizada quando houver fundada suspeita, de que alguém oculte consigo qualquer elemento de convicção. Essa aqui também está correta. Letra D. A busca pessoal independe de mandado. Aprendemos isso aqui. Enquanto a domiciliar deve ter um mandado, a busca pessoal independe de mandado. Ou quando for determinado no curso de busca domiciliar. Tranquilo. Letra E. Mandado de busca pessoal deve indicar o nome da pessoa. Mandado de busca. Aqui nós temos um mandado. Independe de mandado, mas se tiver um mandado também pode ter, tá? Então precisa ter o nome da pessoa, que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem, além de mencionar o motivo, os fins da diligência e ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Então são 4 afirmativas aqui corretas que tu vai guardar para tua prova, tá? É muito importante, pessoal, que tu pegue cada informação trazida em aula e realmente fixe. Realmente pegue para revisar depois, tá? Porque eu seleciono aqui o que tem grande probabilidade de vir na tua prova, fica ligado. Coisas que às vezes os alunos acabam deixando um pouco de lado, eu também trago, porque a gente sabe como funcionam os estudos. O aluno ele quer estudar o que é mais importante somente. E eu sempre defendo o estudo extensivo, com bastante calma, completo e, logicamente, com adequações para que tu estude o que mais cai também. A gente vem aqui para a questão número 6, que traz a busca domiciliar. Será realizada quando fundadas razões autorizarem. Exceto na hipótese D. Exceto na hipótese D. E antes da gente resolver essa questão, a gente já vai trabalhar o artigo 240 aqui, que traz o seguinte. A busca domiciliar. A busca será domiciliar ao pessoal. Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem para. Então aqui, pessoal, muito importante. Tu vai ter questões que tragam para ti as possibilidades. Quando é que tu vai utilizar a busca domiciliar? Fica ligado. Para prender criminosos, para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, para apreender armas e munições, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, caso haja, suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Tem que ter ali fundada a suspeita, tá? Apreender, cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Apreender pessoas vítimas de crime. Importantíssima essa. Colher qualquer elemento de convicção. Então aqui, pessoal, basta uma lida, resolve algumas questões que tu vai se habituar com essas informações aqui. Não precisa pegar para decorar todas ali bonitinho. Já grifei aqui os principais pontos que vão te ajudar a gravar. Aí olha só, a número 6, perdão. A busca domiciliar será realizada quando fundadas razões autorizarem, exceto, ele lista aqui para ti 5, tu vai ver que não tá aqui. Aqui a gente não vai utilizar a busca domiciliar. Prender criminosos. A gente utiliza a busca domiciliar? Sim, olha só. Prender criminosos. Então, essa aqui está correta. Ele quer que não... A gente não vai utilizar a busca domiciliar. Prender criminosos é uma delas. Colher qualquer elemento de convicção. Olha aqui. Colher qualquer elemento de convicção. Então, essa aqui também a gente pode utilizar a busca domiciliar. Apreender pessoas vítimas de crime. Bem aqui, olha. Apreender pessoas vítimas de crime. A gente pode utilizar a busca domiciliar. Tá? Letra D. Submeter suspeito de cometimento de crime ao reconhecimento pessoal. Essa aqui não tá. Essa aqui é a nossa. Exceto na hipótese D. Bacana? Letra E. Descobrir objetos necessários à prova de infração. Vamos lá? Descobrir objetos necessários à prova de infração ou defesa do réu. Então essa aqui também é uma possibilidade. Percebe o que acontece aqui? Tu tem hipóteses que a gente vai utilizar a busca domiciliar. E ele trouxe na letra D uma que a gente não vai utilizar, não pode utilizar. Então, a gente vai marcar a letra D. Questãozinha bem objetiva, bem simples, que tu não pode perder, porque tu não está habituado com a leitura, tu não revisou com qualidade, certo? Vamos aqui, olha, parágrafo 2º, jogo rápido. Proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B ou a F e letra H do parágrafo anterior, que são as que a gente já viu. Então, tu precisa, sim, de fundada suspeita para busca pessoal. Mas isso a gente já tinha visto. E, ao final, eu trago aqui um gabarito para ti. Meus amigos, esse foi o nosso primeiro encontro de Direito Processual Penal. A gente vai trazer aqui algumas aulas para reforçar alguns pontos importantes.
Espero que essa aula realmente tenha te ajudado. Pega essas informações, revisa, a revisão é extremamente importante e a gente se vê no nosso próximo encontro para de fato gabaritar essa disciplina na nossa prova. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou, tchau, tchau.